Entraram ambos na loja, tendo sido simpaticamente atendidos pelo dono. O peixinho de plástico vermelho nem queria acreditar. Iria finalmente sair dali? E saiu, dentro de um balde de praia que o menino segurava com a mão e com a outra segurava a mão da sua querida mãe. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Se você é da Espanha, muito buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Do país que seja, bem-vindos e bem-vindas à apresentação, entrevista do livro O Peixinho de Plástico Vermelho e a Lua, de Bia Babau. Muito obrigado a todos e a todas que estão vendo essa entrevista e, principalmente, muito obrigado, Bia, por aceitar o convite da Editorial Autografia para fazer essa apresentação online. Meus parabéns pela apresentação do livro e nada, passa a palavra, se você pode se apresentar. Eu aqui agradeço, portanto, a autografia, uma série de coisas, já escrevi, a minha gratidão por toda uma equipa que colaborou, portanto, na saída, entre aspas, não é, na edição deste livro, e agora também com esta entrevista espero que mais pessoas cheguem até ele. Pronto, a língua portuguesa e não só, porque há muitos curiosos a quererem aprender a língua portuguesa, como nós sabemos, não é? Pronto, não sei o que é que quer que eu diga mais. Tá perfeito, agora a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a obra para matar a curiosidade dessas pessoas que querem profundizar um pouquinho sobre o peixinho de plástico vermelho e a lua. Já para começar, eu queria saber de onde surge a inspiração para escrever. Bem pequenina, eu era uma bebê, não é ainda, 1 ano, 2 anos de idade, por aí. A minha mãe sempre gostou muito de ler e, entretanto, ela contava-me histórias antes de eu ir para a cama. Claro que eu não ficava satisfeita, eu queria ser mãe, mais uma, mais uma. Não, agora vais dormir, aconchegava-me a roupinha, amanhã conto toda a história. E assim foi. Comecei a ter, portanto, o desejo de ouvir histórias para já. Aos 6 anos de idade, a grande liberdade, entra para a escola, não é? Primeiro ciclo, começo a aprender, a ler, a escrever. Existe uma biblioteca municipal na minha cidade, que é a Marinha Grande, e aí vou eu, ok, buscar livros, requisitar livros, nunca podia trazer a todos, mas trazia sempre mais e li-os sempre muito antes. E aos 10 anos foi precisamente a primeira vez que eu escrevi, e escrevi poemas, pequenos poemas, que tenho num livrinho guardado, pode ser que um dia venha à luz do dia. Pronto, e a partir daí foram seguindo histórias, etc., que guardei em cadernos, e aí está. O gosto pela leitura, o gosto pela escrita, é assim. Assim que uma apaixonada, um amante da leitura, e não ficou por aí, começou a escrever e criar seu próprio conteúdo, material, com 10 anos já escrevendo poesia, e queria saber como funciona esse processo de escritura. Você vê alguma coisa, vive, sente e pensa, meu Deus, vou expressar isso aqui de modo literário. Como funciona para ti esse processo criativo? Ok, é assim, como é que eu ia dizer? Eu não sou muito rígida, eu não sou rígida de todo em relação à escrita. Eu sei que existem escritores que têm um título, no final ou no fim, não interessa, têm um plano para a sua obra, introdução, capítulo 1, 2, 3, 4. Não, eu não sou. Eu fui estudante, enquanto estudante eu fiz isso, ok? Agora, enquanto iniciante de escritora, eu sinto muito livre. Ou seja, a minha escrita flui. Eu vou escrevendo. Quando eu termino e me sinto satisfeita, ok, terminei, fechei. Fechei aquela história, fechei aquele poema, fechei. Eu estou a fazer agora uma coisa, comecei há pouco tempo, no meu blog, biababal.com, e eu estou a fazer o diário de uma escritora. Eu não escrevo lá, nesse diário de uma escritora, o que me acontece todos os dias, certo? Não é aquele diário de adolescente.
É um diário onde eu escrevo o que me apetece, o que me lembro, o que me vem à cabeça. Por acaso, o que ontem publiquei foi uma situação que tinha a ver com o estar com uma pessoa amiga, ok, tornou-se presente, mas não tem que ser assim. Então a minha escrita é muito assim, é muito fluida. Ok, vou escrevendo, vou pondo para o papel aquilo que eu sinto, mais aquilo que eu sinto do que aquilo que eu penso. Mas também aquilo que eu penso, porque o que eu penso está ligado ao que eu sinto, mas normalmente é mais o sentir que, digamos, que chega à meta, que ganha, digamos assim. E que lindo poder plasmar esses sentimentos, essas ideias, essas intenções de forma literária e poder compartilhar com outras pessoas. Até eu gostaria de saber, Bia, enquanto vai surgindo, vai escrevendo, vai criando, existe alguma intenção, algum desejo? Qual a mensagem que esperas transmitir para os leitores e leitoras do livro? Ok. Claro que existe uma mensagem. A mensagem aqui relativamente à poluição do plástico está um pouco discreta, parece, não é? Parece não, porque nós vemos o peixinho, finalmente ganha vida, não é? No mar e pensa logo, já não vou poluir os oceanos nem outros mamíferos. Ok, isto é um pensamento muito positivo para mim. Eu acho, é uma mensagem, sim, que eu quero deliberadamente transmitir, portanto, ao público. Depois, há outras mensagens que estão neste livro, que chegam até esta finalidade e também terminam o livro com isso, que é, e a qual eu sou muito sensível, que são as relações interpessoais, as relações de afeto. Neste caso havia uma relação de afeto, não é? Entre lua e peixinho, peixinho e lua, certo? Peixinho tinha um desejo, mas os sonhos, toda a gente sonha. Até o mais cético que diz que não sonha, sonha, ok? Tem esse sonha. E depois há a mensagem da lua, tem a ver com positividade, e aqui podem entrar muitas ciências, muitas religiões, mas eu não quero ir por aí, mas que tem a ver com a positividade, isto é, tudo é possível. Ou seja, eu costumo dizer às vezes aos meus alunos, quando eles dizem, isto não é possível, não, desculpa, impossível não, olha, agora vê só, separa a palavra impossível, ok? E o que é que tu encontras? Impossível. Retira o in, o que é que fica? Possível. Ok, então pronto, esquece, é possível. Tudo é possível. E foi esta é uma mensagem que eu quis que a Lua transmitisse, digamos, como um ser sábio. E normalmente há aquela, como é que é? Há aquela mística nossa de seres humanos em relação à Lua, há um certo romantismo, não é? Relativamente à Lua, uma certa imaginação, por aí fora. Mas neste caso, a Lua aqui é a amiga, é a conselheira, é, digamos, a mãe, entre aspas, não é? Porque sozinho o peixinho está ali sozinho na montra, nunca mais ninguém o tira dali. Ok, e ela vai dizendo, calma, não percas a esperança, ok? Pronto. E depois a parte final, em que o peixinho de plástico é levado por uma onda gigante matreira, não é? Para o mar. E repara, há aqui dois sentimentos muito contraditórios que existem na nossa vida. Ele está felicíssimo. Porquê? Está no mar, certo? Aquilo que ele sempre quis, graças àquele menino. Mas olha para o menino e vê aquele menino a chorar. E fica assim, mas não é possível, estou tão feliz, ele está triste, não pode ser. E arranja a maneira de ser embalado por uma onda, ir ter com o menino e dizer, olha, não fiques triste, está bem? Eu é de arranjar a maneira da gente se encontrar. E o final é esse mesmo. São os três que se encontram, que conversam, que brincam, que interagem, contam aventuras, desventuras, mas há ali uma amizade. E é isso também que eu quero transmitir. Pronto. E são mensagens, às vezes, super simples, mas tão importantes e necessárias no nosso dia a dia, e é super lindo o modo em como a gente pode encontrar essas mensagens no livro. Até eu queria saber, Bia, o livro vai recomendado a um tipo de público Sim. específico?
Sim, sim. Portanto, a editora pediu, não é? É claro, é um livro infantil e então eu sugeri dos 5 aos 9 anos de idade, ou seja, pré e primeiro ciclo. Mas eu entendo que este é um livro que pode ser lido por todas as pessoas, qualquer idade. E inclusive achei piada, interessante. Uma colega minha, professora, comprou-me o livro e ela chama-se Ana Cristina Neves. Eu disse que eu ia dizer o nome dela, fosse onde fosse. E ela escreveu num comentário para mim a seguinte: uma história, esta é uma história para qualquer idade, já que o sonho não envelhece. Uma história que se encaixa em cada um de nós e que permite encantar e fazer até o mais cético acreditar, de alguma forma, o sonho que manda a vida. Que lindo quando É uma podemos, pessoa adulta. claro, e como a gente vai podendo um transmitir e outro ler também essas mensagens, não? Uhum. Porque existe essa quase necessidade, não saberia como classificar essa necessidade de classificação que a gente tem como seres humanos. Não, igual, isso não é para mim, ou esse não é o meu estilo, esse não é. E a gente vai ficando cada vez mais fechado, entrando em caixinhas que nós mesmos criamos e vamos limitando igual, às vezes, impossibilitando possibilidades. Exato. E isso é super importante, eu acho, vindo da literatura infantil, que é uma literatura que está apta para o público infantil, que algumas não estão, mas ela está apta para o público mais adulto, para as outras pessoas, e eu gosto de recomendar também esse tipo de literatura para ser uma leitura em conjunto, para ler com filhos, netos, primos, sobrinhos, enfim, com os pequenos, pequenas, Uhum. que a gente também vai aprendendo muito. Além de poder transmitir, é um bom evento, um jeito de conectar com as pessoas. E o modo que o livro está escrito, desde o título e a capa já vão tocando a gente, chamam a atenção. Eu gostaria de saber como foi feita a escolha do título e o que significa. O peixinho de plástico vermelho e a lua. Um, Deixa-me cá ver. Ok, já vamos para o outro lado, não é? Não. É assim, a escolha do título para mim foi. Às vezes eu começo um livro com um título, outras vezes eu termino o livro e encontro o título. Neste caso, eu comecei esta história pelo título e a partir daí fui andando. Porquê? Peixinho, gosto de peixinhos, não é? Depois, a questão do plástico, na altura em que eu escrevi, eu tinha 14 anos de idade quando escrevi esta história. Ah, Uh! Não vou dizer a minha idade agora, ok? Não, é assim, eu comecei, sim, eu fiz a história aos 14 anos de idade, sim. Eu uhum. enviei para uma rádio nacional, a Rádio Renascença, para um programa infantil precisamente, em que eles desafiavam, digamos, os ouvintes a escreverem uma história e enviarem para o programa. Ok, eu escrevi aquilo num instante, enviei correio e daí a 2 semanas não foi mais. Ouço os locutores a lerem a minha história. Uau, fiquei fiquei, uau, yes, fiquei felicíssima. Aliás, agradeci há pouco tempo à Rádio Renascença e já lhe dei a conhecer, portanto, que a história foi finalmente editada em livro. É claro que o final da história do peixinho plástico vermelho e lua não era assim. À medida que uma pessoa cresce, não é, em várias formas, então eu entendi que o final devia ser aquele que existe, aquele que está, aquele que está. Depois, também tenho a agradecer muito aos meus alunos, aliás, é o que eu faço aí logo na introdução, que quero dedicar este livrinho aos meus alunos do passado e do presente, porque eles, cada vez que eu lhes contava esta história, não assim como ela está finalizada, ok? Mas como eu a tinha, eles diziam-me assim: oh, setora, tem que publicar esse livro, tem que nos dedicar a nós, aos seus alunos. E eu, está a ver como é que é? Eu, ok, sim, eu dizia, sim, para que me deixes, porque efetivamente opa, ainda estava longe de pensar que um dia poderia vir a editar. Pronto, no fundo é isto. E daí o ter surgido assim o peixinho de plástico vermelho.
Pois parabéns, até eu queria convidar Obrigada. todas as pessoas que estão vendo essa entrevista, que já leram o livro, vão ler, que falem com a Bia, comentem quais foram os momentos que mais gostaram, críticas construtivas, elogios sinceros. Quem tem a oportunidade, peça seu autógrafo, sua dedicatória na obra, e a gente já consegue perceber a sua felicidade desde o momento de escrever, quando foi lida na rádio, e eu imagino que esse momento também é especial, de ter o livro publicado. Eu queria saber qual foi a sensação de quando chegou a notícia da editorial Autografia e disseram: Bia, vamos publicar o livro, e depois esse outro momento que o livro chega e a gente pode Exato. abrir. Que Ora, sentiste? quando eu recebi, eu enviei para a editora 2 livros, um de poemas, que ainda não quero que seja editado, e esta história infantil. E eu fiquei, uau, felicíssima. Eu, assim, é fantástico, aceitaram os dois. Ok, e deram-me a possibilidade de escolher um. Ok, eu cresci, eu escolhi este, o peixinho, porquê? E a sensação que eu senti na altura e que ainda hoje sinto é assim, eu sou mãe. Então, o escrever o livro é como o filhote que vai crescendo dentro de mim, ok? Depois, a publicação é o parto do meu filhote. E finalmente estava a conhecer aos outros, ou seja, enturmá-lo dentro da sociedade familiar, da sociedade dos amigos, da sociedade do mundo, no fundo. E o que eu espero sinceramente e desejo é todas as pessoas que venham ler este livro, sejam crianças, jovens, adultos, de qualquer idade, gostem de o ler, assim como eu gostei de o escrever. Pois muito obrigado. Certamente, com todo esse sentimento, esse empenho, essa energia posta no livro, a gente vai conseguir sentir. Eu gosto de chamar essas sementinhas de amor, de inspiração, e que a gente consiga plantar isso, compartilhar com outras pessoas e depois ir colhendo. E espero, Bia, que a sua colheita comece, eu já tenha começado pronto, que toda essa inspiração, todo esse amor, esse aprendizado, conhecimento que você está compartilhando tanto com os estudantes, os pequenos e todas as outras pessoas, volte multiplicada. E uma das últimas perguntinhas, a gente está falando do livro, falando do processo de escritura, mas existe a parte das ilustrações também, Bia. Da Ah, onde nasce? sim, sim, eu amei a primeira vez que a Sofia, que é a linda menina que me segue, não é? Na editora, que me acompanha, eu não descansei enquanto ela não me deu o e-mail do Tadeu. Já entrei em contato com o Tadeu, é um seu conterrâneo, não é? Infelizmente ele não vai poder estar online nesta apresentação, mas eu também já disse. Haverá mais, espero eu, não é? Mas enviou uma foto e eu estou felicíssima, porque ele fez um trabalho espetacular. Ele não só tem umas cores apelativas, mas ele também tem uma sensibilidade incrível para mostrar, revelar os sentimentos que são descritos pela escritora ao longo da história. Essa está espetacular. Sim. Ok, eu amei essa. Depois sim diz algo, não sei o quê, e a Lua manda uma mensagem. Isso está demais. Foi o máximo. Não, Pois, essa aí também está extraordinária. É o peixinho vermelho, não é? Que nós estamos habituados a ver, da banda desenhada do Walt Disney. Exatamente, está lindíssima, ele está feliz, ok, já sou um ser vivo, já não vou contaminar este oceano que está super contaminado, nós sabemos. Mas enfim, a mensagem está aí lindíssima, eu gostei, pronto, e já lhe agradeci imenso. E quem sabe ele possa um dia estar online numa das minhas apresentações, porque já começa a ser contactada e isso é muito bom. pois muito obrigado a todas essas pessoas importantes que também participam desse processo e que muitas vezes a gente não vê as pessoas que são inspirações, pessoas que leem, que comentam, que participam direta ou indiretamente. E para todos aqueles que ainda não têm o livro, aqui embaixo no link vocês vão encontrar.
se despeçam seu autógrafo, sua dedicatória para a Bia, quem tem a oportunidade. E uma última pergunta para os followers, teus fãs, a gente que está acompanhando, já gosta do seu trabalho. Queria saber, Bia, segue escrevendo, tem planos para o futuro, novos lançamentos, talvez outros gêneros literários? Quais são os planos de Bia É Babau assim, para o futuro? Bia Babau, yes. É assim, claro que tenho planos. Agora que eu comecei a andar, não vou parar. Não é? Assim como o bebê começa a andar, não para, não é? Sim, eu tenho mais alguns projetos, não vou dizer quantos, na linha da literatura infantil, do conto, tenho. Tenho também romance, tenho também poesia, mas vou deixar isto um bocadinho de lado, porque neste momento quero dedicar-me um pouco mais à literatura infantil. Acho que nós não, eu posso transmitir uma mensagem não só para crianças, mas também para os adultos. E não é fácil escrever para crianças. Não é fácil. Eu fui testada ao longo dos anos com este conto e não só. Houve uma menina, eu vou aqui dizer, só para rir, a última menina de 7 anos, a quem eu contei a história, depois o final e tal, e tudo mais, ela vai assim, não, eu acho que tu devias mudar o final dessa história. Como assim? Então, depois vem um tubarão e come um peixinho. Ok, tu fazes uma história, está bem? Esta é a minha história. Portanto, é assim. Pronto. E super genuíno, eu gosto dos comentários das crianças, que elas não vão comentando esperando agradar ou esperando, eu tenho que tomar cuidado. Não, eu sinto isso e deveria ser assim. Então, a gente pode Exato. tentar esse outro jeito. E parabéns, de verdade, Obrigada. Bia, pela publicação, por já ir compartilhando isso com outras pessoas. Tomara que muitas pessoas possam se inspirar com o livro. E muito obrigado por inspirar a gente aqui da editorial e as pessoas que já conheceram a obra. Assim que fica aqui o convite para, se vocês ainda não leram a obra, muito obrigado. E nada, Bia, eu passo a palavra se quer se despedir, dizer algo mais. Sim, já agora, eu já agradeci a toda a equipa da editora, editorial Autografia, que trabalhou comigo desde o princípio, desde que a obra chegou em conto portanto, à editora, até ao momento em que ela está a ser, não é, editada por este mundo em suporte físico, e não só, não posso dizer mais, e transmiti isso através da Sofia, que é quem me acompanha, estou muito feliz. Há aqui excelentes profissionais nesta editora, que eu um dia gostaria de ir a Barcelona e conhecer. E que mais? Tudo funciona muito bem, mesmo a nível digital ou à distância, tudo está a funcionar muito bem. As regras são definidas, são claras, são transparentes, o escritor ou a escritora sabe o que é que tem que fazer, não é? Até quando tem que fazer aquilo, etc. E há todo um acompanhamento da parte da editora através de alguém. Pronto, e agora esta eu acho que é um pouco a cereja no topo do bolo, em que a editora Autografia, não é, entrevista os seus, digamos, escritores, escritoras e os vai colocar na boca do mundo, entre aspas. Pois, Me entendo, não entendo. Ok. totalmente. Sim, e dá-lhes a possibilidade de terem voz, de terem um rosto, de terem voz. Isso é importante. Isto tudo num espaço de tempo, eu acho que recorde, porque desde que eu enviei a história para a editora em maio, foi um espaço recorde, eu acho. Eu estou muito satisfeita, eu não quero sair Pois. desta editora, eu vou ficar aqui. Muito obrigado, Bia. A verdade é que é um prazer poder trabalhar com pessoas assim como tu. É sempre inspirador e recompensador poder receber esse sorriso de volta, e a gente aqui da editora também super feliz
Bia Babau está publicando aqui com o editorial Autografia. Que você aproveite muito esse momento do lançamento, que é todo seu, merece. E nada, eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram e confiam também no nosso trabalho. Muito obrigado. Um beijo e um abraço psicológico. Até logo. Adeus, obrigada. Tá? Ou então até à vista. Até logo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigada, sim.